Como é que anda a sua paciência com o pessoal que defende linguagem de gênero neutro? A minha nunca andou, Brasil. E eu vou te explicar por quê. Ai, amigui, mas você implica com as manas? Não, gente. Vou mostrar para vocês duas experiências de alteração da linguagem. Uma que deu super certo e uma que deu super errado na vida real. Trazendo de volta aquela história de que não é o conteúdo, é o contexto. Então, quando a gente vê as propostas de gênero neutro, elas são muito bem intencionadas, óbvio. E onde é que está cheio de boa intenção? Pois é. Qual é a inspiração disso, do gênero neutro nas línguas latinas? Você eliminar o machismo. Porque nos países de língua inglesa, por exemplo, o machismo acabou. Oi? Não acabou? Então eu não estou entendendo essa luta, amigues. Não estou entendendo. Porque vai mudar tudo para quê essa sua reforma ortográfica particular? Hã? Pois é, Brasil. Fora a questão do propósito, que é uma coisa assim imaginária, tem a questão da experiência em si. A linguagem parece que é um detalhe, uma firula, mas ela acompanha os atos humanos. Nenhum ato extremo na nossa vida, nem de violência, nem de amor, ele vem antes da linguagem. O ato ele não vem sozinho. A palavra ela vem antes. E a palavra ela vai se modificando com as mudanças do mundo. E não assim por inércia. Existem movimentos que forçam essa mudança de linguagem ao longo da história. Eu vou falar de dois super importantes. Os dois são reais, que aconteceram no século XX. Ai, mas o Orson Welles... Gente, o Orson Welles, eu tô indicando pra vocês, faz uns 5 anos já. Tava no meu primeiro curso no Estudo da Política. O próximo que vier aqui me indicar Orson Welles vai tomar umas havaianas de pau, porque o Orson Welles é uma ficção que veio depois do negócio que era real. Vocês vão estudar. Então assim, tirando o mundo de Truman, Orson Welles, as fantasias que você tem de noite quando você vai dormir, voltemos ao mundo real para falar de gênero neutro, novas palavras. Você não fala mais criado mudo, você muda os livros do Monteiro Lobato para limpar o passado racista e eugenista dele. Você altera o passado para as pessoas acharem que a família do Monteiro Lobato é limpinha, que nunca teve racismo ali. Qual a chance disso dar certo? Pode dar certo e pode não dar certo também. Isso de mudar a linguagem, a gente tem duas experiências históricas importantes. Eu vou começar pela boa. Existe uma experiência que é muito interessante de uma das feministas antigas, a Gloria Steinem. Hoje ela é xoxada pelo feminismo da quarta onda, que é esse que é só da internet. Mas a Gloria Steinem, ela abriu uma revista para falar de assuntos femininos. Concorde você com ela ou não, eu não vou nem entrar nisso, estou falando da experiência da linguagem. Ela focou em uma coisa específica da língua inglesa, que é o seguinte: antes, você se referia às mulheres solteiras como Miss e às mulheres casadas como Mistress ou Mrs. E isso ia em qualquer documento que você ia assinar. Entrevista de emprego, comprar passagem de avião, você tinha que dizer se você era solteira ou casada. E isso, comparando com todos os outros idiomas, é uma coisa que ficava meio ridícula, principalmente nas mulheres mais velhas que não casavam. Porque assim, em português, uma mulher, vamos dizer, mais velha, ela sempre vai ser chamada de senhora. Você não vai chamar uma mulher de 60 anos de senhorita. Em italiano, você não vai chamar uma senhora de signorina. Você vai chamar de senhora. Por que você tinha que ficar amarrado nisso da mulher ter que falar para todo mundo se ela era casada ou não? E o fato dela ser casada ou não ser trazido o tempo todo. De repente você não quer falar da sua família em um ambiente determinado que não tem nada a ver. Por que você é obrigada a falar se você é casado ou se não é casado, ou se é viu, whatever? Isso era um questionamento dela. Por que não se cria uma palavra diferente para isso? E agora voltamos, não é o conteúdo,
É o contexto. Porque você que já viajou, você que já teve experiência de preencher, você sabe que hoje existe uma forma que é o MS, mas, que serve para solteira, casada, viúva, tudo. Ele se refere à mulher. É como sir para homem. É uma palavra só para mulher, uma palavra só para o homem. Ah, ela saiu xingando, né, de machista todo mundo que não falava mas e cancelou. Não, claro que não, porque isso seria autoritarismo. O que ela fez? Ela criou uma revista e o nome da revista dela era essa palavra, MS, MS. Ela não obrigava ninguém a usar, ela usava. Eu tô usando, eu quero usar. E aí, isso gerou um debate nacional. É claro que tinha quem gostasse, que tinha quem não gostasse. As pessoas começaram a debater isso, se formaram movimentos contrários, movimentos favoráveis, e num determinado momento essa discussão amadureceu e isso entrou nos documentos oficiais, que a galera falou assim, gente, é o seguinte, você tem que ficar falando da sua vida pessoal para comprar passagem de trem? Não tem mesmo sentido, bota o negócio aí e pronto. Depois de muita gente lutar muito, discutir muito uma palavra. O que é bem diferente disso que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje é mais próximo a uma outra experiência que aconteceu no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Bem chata, aliás. Existem vários estudiosos disso, e isso é a razão pela qual eu tenho pânico dessa nova onda de se querer mudar palavras para atenuar a crueldade e os defeitos da nossa sociedade e do nosso passado. O regime nazista criou o idioma do Terceiro Reich e era imposto por constrangimento mais. Você não é prender uma pessoa, você ia fazer que nem você faz hoje. Então, duas pessoas debatendo, você falou criado mudo, você falou inveja branca, você falou mãe solteira, você vai ser admoestado em público por alguém autoritário o suficiente para não ter vergonha na cara de desconsiderar o seu raciocínio e fazer uma admoestação como se você fosse uma criança publicamente, para que você troque a palavra e vai invalidar tudo que você estava dizendo para corrigir o que você está falando, que se vê que não é corrigir, ele quer te impor uma nova palavra que mascare os defeitos da sociedade. Isso só existiu historicamente no idioma do Terceiro Reich. Hoje, por exemplo, num campo de concentração, você não podia chamar um cadáver de um judeu de cadáver. Cadáver era só dos arianos. Judeu era uma figura, chamava de figura. Então aí você ia suavizando toda aquela crueldade daquela sociedade e minimizando as discussões. O que a gente tem hoje de experiência, de troca de palavras, no contexto, não estou falando da intenção, a intenção eu sei que é boa. No contexto, o que nós estamos fazendo é mais parecido com o que fez a Gloria Steinem ou é mais parecido com a experiência do idioma do Terceiro Reich? Eu não tenho dúvida. E é por isso que eu tenho pânico disso. Porque é uma forma de você dar linha na pipa de gente muito autoritária e de gente que não tem compromisso nenhum com combate ao racismo, com combate ao machismo e com mudança da sociedade. Gente que quer continuar sendo má, sendo perversa e vê nessa questão do uso das palavras uma forma de fingir ser aquilo que não é. E ainda com outro derivado, né, os progressistas que gostam muito disso da troca de palavras, mas ao mesmo tempo dão, né, toda a guarida para essa admoestação pública das pessoas, que é uma coisa super autoritária. Paulo Freire dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Nós não estamos vendo exatamente isso acontecer nos grupos que a gente vê como mais democráticos ou que se dizem mais democráticos? Então aqui, essa questão da linguagem, proponho que a gente reflita. Porque uma coisa é alguém chegar para outra pessoa com ou sem razão, aqui eu estou dizendo, e falar, mano, não fala essa palavra. Isso me lembra uma coisa que acontecia na minha infância que era horrorosa. Ou, olha, não fala essa palavra, sabe por quê? Porque xingavam a gente assim antes. Você não vai entender?
A pessoa tem que ser muito desumana para não falar, oh, desculpa, não sabia, vou parar de fazer isso. O que é uma situação diferente de, no meio de uma discussão, a pessoa que está perdendo catar uma palavra da outra para falar, ah, mas não se fala assim, se fala assado. Os grupos que são condescendentes com este tipo de comportamento tenderão a ser autoritários. Por quê? Porque o autoritário vê na inação diante do autoritarismo dele um sinal verde para ele acelerar mais. Então é essa a proposta que eu faço de reflexão. Nessa era digital, trocar uma palavrinha e a forma como isso é proposto tem um impacto muito maior nos grupos sociais do que pode parecer. Enfim, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos todos. Antes vão para os apoiadores e só depois eles ficam públicos. Vai vir mais muita novidade de cidadania digital. Conta para mim o que mais você quer ouvir.